Magnífico dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, geração eleita, sacerdócio real, povo santo e exclusivo de Deus. Glória a Deus. Você já parou para perguntar por que Jesus nos mandou arrependei-vos? Arrependei-vos. Arrepender é mudança de mente, mas que mente? Que mudança é essa? Que transformação é essa que Jesus estava falando com tanta urgência, enquanto ele estava dizendo arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos? Jesus estava falando de mudar uma mentalidade de governo, uma mentalidade que estava subjugada para uma mentalidade de domínio. Agora você sabe o que é domínio, o que é ser subjugado, como dominar. Qual é a diferença de domínio para a liderança, o governo babilônico? É sobre isso que nós vamos falar no nosso encontro de hoje, na palavra de hoje, sobre a essência da nossa identidade. A nossa identidade, a essência dela, está no posicionamento de domínio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Eu convido a você a compartilhar essa palavra com mais 7 pessoas. Abençoar a vida de mais 7 pessoas. Em nome de Jesus. E nós vamos iniciar orando nesse exato momento. Quem tem pedido de oração e quiser colocar aqui seu pedido de oração, nós vamos orar. Um magnífico dia. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui na Tua presença e eu venho, Senhor, primeiramente dizer, Pai, que o Senhor é o dono, que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor é dono desse território onde eu estou entrando. O Senhor é dono dessa plataforma a qual eu estou adentrando. O Senhor, Pai, me mostrou a fúria de Satanás, por eu estar entrando nesse território, no qual ele denomina que esse território é dele. Mas onde a minha voz chega agora, nessa plataforma, e eu estabeleço pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, em nome de Jesus eu conquisto agora, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, eu conquisto agora esse território, essa plataforma, ó Pai, que o inimigo diz que é dele, mas eu tomo posse agora. Eu tomo posse e conquisto, ó Pai, esse território, e eu enfinco a bandeira do reino dos céus, do reino de Jesus. Porque onde a minha voz chega, o reino dos céus é estabelecido, é implantado e é multiplicado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e que toda resistência maligna, satânica, todo o intento contrário, toda opressão, toda resistência contrária, toda contrariedade, em nome de Jesus, por eu estar aqui, por a tua palavra estar aqui sendo manifesta, sendo ministrado, ó Deus, cai agora por terra em nome de Jesus todo o levante contrário, em nome de Jesus, toda a opressão que todas essas mulheres, ó Pai, têm sentido, porque elas têm se posicionado, ó Pai, no teu reino, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar alívio e que a paz do Senhor seja estabelecida, ó Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para falar do domínio. Nós estamos aqui, Senhor, para ser instrumento, ó Pai, do teu reino e da tua palavra. E eu entrego ao Senhor, Espírito Santo, o domínio de todas as palavras. Eu entrego, Senhor, a direção de toda essa ministração ao Senhor Espírito Santo, que é o mestre maior, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor que é Deus,
O Senhor que é aquele que nos guia a toda a verdade. O Senhor que é o Santo, Santo de Israel. O Senhor que é aquele que não dorme. O Senhor que é aquele poderoso, que é a nossa rocha firme, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nesta hora, por cada vida que está aqui. Senhor, entra no cenário. Entra, Senhor, nessa circunstância. Essas circunstâncias parecem tão grandes, tão maiores, tão irresolúveis, mas o Senhor diz que Ele é a tua fortaleza e que você pode confiar nele seguramente, porque Ele não dorme e Ele não se esqueceu de você. O Senhor está continuamente contemplando a tua oração, contemplando os desejos do teu coração, contemplando as palavras que saem da tua boca. O Senhor está contemplando o teu caminhar, contemplando as tuas escolhas. O Senhor está contemplando a vontade, o plano do seu coração. Pai, eu peço ao Senhor, estabeleça, Pai, estabeleça o prazer, o deleite no coração de cada uma dessas vidas, para se deleitar nas revelações e no poder da Tua palavra. Dê descanso, alívio de todas essas batalhas, de todos esses levantes, de todas essas contrariedades, de todas as opressões. Dê alívio, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Eu derramo na água. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Aqui, noites de guerras, noites de batalhas, noites de batalhas. Mas eu estou aqui. E eu estou aqui nessa plataforma para declarar que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida e sobre este território no qual o Senhor me posicionou a entrar. Nesse Instagram, nessa plataforma que foi criada, que foi estruturada com planos ocultos, escusos, mas o Senhor levanta vozes proféticas para usar essa plataforma, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em todos os cantos da terra. E em nome de Jesus, e se você deseja que o nome de Jesus seja glorificado e impactado nessa geração, compartilha essa palavra profética com mais 7 pessoas, em nome de Jesus. Creia que o Senhor vai trazer plenitude e abundância, porque é profético esse número 7. Amém? E outras pessoas amigas precisam ouvir essa palavra, porque são pessoas que estão sendo subjugadas pelo poder de Satanás. Pelo poder de Satanás. E essa palavra de hoje, vou desvendar como que o inimigo ele traz, ele rouba a essência do nosso propósito e ele nos ataca exatamente com o propósito para o qual nós nascemos para viver e fazer. Amém? Tô vendo um comentário aqui. Eu estava perguntando ao Senhor como orar para ficar em um lugar em que as circunstâncias parecem querer me expulsar. Oh, glória a Deus. O Senhor tem a palavra para você nesta manhã, em nome de Jesus. A nossa referência está principalmente em Mateus. Eu não consigo colar. Demorei a colar aqui. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim:
Mateus 4,17. Diz assim: a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E nós ficamos pensando, arrepender é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de mente. Mas tem algo profundo que o Senhor quer trazer hoje, com base, com fundamento nessa palavra. Jesus Cristo, ele faz a sua primeira pregação. E na sua primeira pregação, ele já traz uma verdade poderosa, uma verdade tão poderosa que nós temos dificuldades de receber essa revelação. E a revelação do arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ela é muito grande e muito profunda. Mas eu quero que me ater a um ponto, a um determinado ponto, onde nós perdemos algo lá no Éden. Lá quando o homem carnal, a essência do homem carnal, ela peca. E quando o homem peca lá no Éden, ele perde algo. E quando ele perde algo, e nada no universo, nada na terra se perde. E simplesmente se perde. Se eu perco algo, certamente alguém encontrou. E alguém está usando esse algo que eu perdi. E quando nós perdemos esse algo lá, na criação do homem, no estabelecimento do início do reinado do homem na terra, o homem perde. E quando ele perde, Satanás, ele está lá para tomar essa posse. Ele toma posse. Satanás toma posse. No entanto, que você vai ver aqui em Mateus capítulo 4, que Satanás, ele leva Jesus a vários lugares e ele tenta Jesus a várias circunstâncias, a vários cenários. E ele diz assim, no versículo, ele diz assim: disse-lhe Jesus, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E Satanás disse, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz, tu adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Quando Jesus diz isso para Satanás, Jesus estava se referindo a algo muito poderoso. E quando Satanás diz para Jesus, eu te darei, significa que Satanás tem posse de algo, e aqui ele diz que é os reinos desse mundo e a sua glória. E ele diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Existe um modo sutil, em que as pessoas adoram e servem a Satanás. E deixa automaticamente de adorar ao Senhor Deus. E isso acontece por causa da cultura e do domínio babilônico no qual nós fomos ensinadas, nós fomos adestradas, doutrinadas. Agora, o que o homem perdeu lá no Éden? E que Satanás, ele tomou posse. E ele, tentando enganar Jesus, ele disse que daria para Jesus aquilo que ele tinha como posse. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim:
E Jesus disse, e Deus disse, Jesus também, e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Se você já ouviu outras vezes, mas eu vou repetir, tudo isso que está escrito aqui em Gênesis é uma metáfora, uma sombra daquilo do qual Deus estava ordenando que o homem dominasse. Ele estava ordenando e estava dando ao homem domínio sobre todo o poder de Satanás. Ele estava entregando ao homem o domínio sobre os principados, sobre as potestades, sobre os dominadores desse mundo, sobre as hostes espirituais da maldade. O Senhor Deus, ele fez o homem espiritual, ele forma o homem espiritual e dá ao homem espiritual o domínio. E ele entrega ao homem o domínio do poder de Satanás. Só que o homem espiritual, sendo que a sua alma, a parte de quem o homem espiritual é enganada lá no capítulo 3. E Satanás engana e ali o homem espiritual perde o domínio sobre os principados, sobre as potestades, sobre os governadores, sobre as hostes espirituais, e o homem espiritual perde o domínio sobre o poder de Satanás. Porque o pecado nos separa da glória de Deus. E a glória de Deus está exatamente também em manifestar o poder de Deus aqui na terra, através do domínio do poder de Satanás. E quando o homem perde o domínio sobre o poder de Satanás, nesses quatro níveis, nessas 4 esferas de poder, nessas 4 estruturas bem estruturadas, bem armadas e muito bem estruturadas de Satanás, o homem automaticamente, ele passa a ser subjugado. Ele sai da condição de dominador, ou seja, aquele que subjugaria, para uma condição de ser subjugado. Agora, o que é o domínio e o que é ser subjugado? Eu peguei aqui para vocês e eu vou trazer aqui a palavra subjugar. Primeiro você tem que entender uma coisa. Satanás, ele trabalha de forma antagônica aos planos de Deus. Se Deus deu ao homem o domínio, Satanás, ele agiu desde o princípio, pecando e enganando o homem espiritual e levando-o a pecar, para que Satanás subjugasse o homem e o homem não descobrisse e muito menos se posicionasse a subjugá-lo. Satanás, ele tem o propósito de roubar, matar e destruir. E qual é a arma poderosa que ele usa para fazer isso? A arma é o engano, a mentira e o pecado. Quando ele engana alguém, ele faz alguém pecar. E quando alguém peca, quando alguém vive uma vida de pecado, ou vive uma vida que ainda não está no nível em que todas as portas estejam fechadas, em que não haja cativeiros, em que não haja aprisionamentos, em que não haja prisões, Satanás, ele ainda continua a dominar.
e dominando, subjugando. Agora, o que é subjugar? Subjugar é quando alguém te força e te mantém dominado, aprisionado. Ou seja, você se torna um escravo, um aprisionado. E o inimigo faz isso de forma violenta. Só que ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, nós temos uma facilidade muito grande de nos adaptar ao subjugamento do inimigo. Muitas coisas na nossa vida, nós temos dificuldade de olhar e falar, não, eu estou sendo subjugada, eu estou sendo aprisionada, eu estou mantendo-me dominada. E onde existem problemas na sua vida, onde existem os maiores desafios da sua vida, onde existe trauma, onde existe dor, onde existe mágoa, onde existe falta de perdão, onde existe alguma trava, algum bloqueio, significa que existe algum domínio, significa que existe algum aprisionamento, e esse aprisionamento torna a nossa vida, torna a sua vida cativa, presa. Só que Deus nos chamou a dominar. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é a principal estratégia do inimigo para subjugar os filhos de Deus. Para que os filhos de Deus que confessaram Jesus, os filhos de Deus que estão assentados nos bancos das igrejas, estão os batizados. Ontem eu conversando com uma pessoa, uma mulher, e ela disse assim, Gleiciane, mas tudo isso que você está falando, ela estava ouvindo meu testemunho, tudo isso que você está falando acontece, mas por que acontece? Até assim, a gente batizada, na igreja, congregando, né? Por que isso acontece? Né? Eu não sabia, eu não imaginava que o diabo tinha poder sobre a nossa vida, mesmo depois que a gente confessou Jesus, que a gente se batizou. Eu disse pra ela assim, é esse o terrível engano que Satanás utiliza. E ele tem um plano muito bem estruturado e muito bem arquitetado para que, assim como você, uma multidão também pense dessa mesma forma. Porque esse modo de pensar é um modo de pensar de cativeiro, é um modo de pensar de alguém que está sendo subjugado e aprisionado ao ponto de pensar que aceitar Jesus, clica um botão que limpa automaticamente naquela hora ali, faz um reset. De uma forma mágica, porque isso é feitiçaria, em que a pessoa nem saberia o que Jesus está libertando, o que Jesus está limpando, o que Jesus está tirando da sua vida, sem consciência. Jesus não trabalha fora da consciência. Jesus não trabalha no ocultismo. Jesus trabalha na verdade. E como Jesus trabalha na verdade, todas as transformações, todos os cativeiros, todas as prisões, elas acontecem e você toma consciência. E o Senhor, Ele te dá consciência do que você foi liberto. Agora, existe uma diferença de você sair do império das trevas e ir para o reino de Jesus, em que você toma posse do nome de Jesus. E agora você está novamente reconectada a Deus. Quando você se reconecta de volta a Deus, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e nos deu o direito de uma vida eterna e nos deu o poder de sermos filhas e filhos amados de Deus, Ele está dizendo, eu estou entregando o poder e eu estou entregando o caminho para que você
seja reestabelecida, reconectada à sua posição de domínio. O Senhor Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, você quer recuperar o que você perdeu lá no Éden, no pecado, na queda do homem, no engano de Satanás, na incredulidade? Eu sou o caminho. Então venha a mim que eu vou te conduzir. Através do Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidas. Agora, o que vem a ser o governo babilônico? O governo babilônico, ele é implantado. Eu não quero aqui olhar para o governo babilônico no mundo. Eu não vou aqui falar da cultura do mundo babilônica, do governo do mundo, dos poderes, né, que existem, das estruturas, dos sistemas que existem no mundo. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre o governo babilônico que Satanás implantou, que ele estabeleceu no meio das religiões. Satanás, ele implantou um governo babilônico nas religiões, e através das religiões, Satanás, ele consegue subjugar as pessoas. E existe uma diferença muito grande quando nós estamos sendo governados, nós estamos posicionadas a dominar. E existe uma diferença quando você está posicionada sendo dominada. E é bem simples você saber se você está dominando ou se você está sendo dominado. A verdade é que ou você está dominando ou você está sendo dominada. Não existe um meio termo, não existe um morno, existe o frio e existe o quente. E o poder de Satanás é te dominar, te aprisionar, para que você não descubra que você nasceu para dominar. Enquanto você não domina, ele domina. Ele domina, ele governa todas as coisas. E como que ele domina? Ele domina através do medo. Só que vamos olhar o que significa dominar. E dominar significa, no original, é a palavra radá. Radá. Radá significa governar, ter domínio. Primeiro fundamento do domínio, submeter a Deus. Ninguém domina sem estar submisso e sujeito a Deus. Porque Deus, ele concede uma licença, uma autorização que se chama autoridade. Ninguém pode dominar sem autoridade. E a autoridade, ela tem como fundamento estarmos sujeitas a Deus, estarmos submetidas a Deus, estarmos dependentes de Deus. Por isso que é tão difícil para as pessoas dominarem. Porque o governo babilônico, aqui eu vou entrar. O governo babilônico, dentro das religiões, dentro de todas as igrejas que denominam e que pregam Jesus como Salvador, como Filho de Deus, o inimigo, ele entra e ele coloca pessoas para se sujeitarem a pessoas. Ele coloca pessoas a se sujeitarem a pessoas. Como que isso acontece? Nós aprendemos, e eu falo muito isso a respeito de mim mesma, nós aprendemos que dominar, que liderar, que governar é liderar pessoas, é subjugar pessoas.
E como que Satanás faz isso no meio das igrejas? Existe uma porção grande, considerável de pessoas que ainda não sabem quem elas são. Não sabem, não têm consciência e não vivem na sua identidade. São pessoas almáticas, pessoas carnais, que são guiadas pela sua mentalidade carnal. Elas são guiadas pelos seus próprios desejos e ambições. Mas são pessoas que estão assentadas em púlpitos, assentadas em cargos, em funções, em todos os tipos de denominações que você possa imaginar. E essas pessoas, elas buscam os seus próprios interesses. Elas buscam o seu próprio crescimento, a sua própria glória. E Satanás, se tem uma arma poderosa que Satanás usa para nos laçar e nos tragar, é poder humano e elogio, glória humana. Se tem uma presa fácil para ser tragada pelo governo babilônico, é uma pessoa que tem Jesus, que conhece Jesus, mas que é uma pessoa ainda que anda direcionada e guiada pela sua alma. E quando nós somos guiados e direcionados pela nossa mentalidade carnal, pelos nossos desejos carnais, e onde Satanás ainda opera o seu poder, porque é ali onde mora o egoísmo, onde mora a necessidade de dominar sobre pessoas. Quando Satanás consegue executar esse plano, ele vai fazer de tudo para que você não enxergue a verdade da palavra, para que você não ouça a verdade pelo Espírito Santo da verdade e para que você não entenda a verdade. E sabe qual é o meio eficaz, ainda mais profundo que ele usa? As igrejas, todas, de um modo geral, Satanás ele trouxe uma frieza para o meio da igreja nesse tempo. E quando eu digo todas, eu não estou dizendo todas estão frias. Eu estou dizendo que Satanás ele intenta o seu plano em todas. Só que a grande maioria, nesse tempo, tem sido igrejas que estão sucumbidas ao poder de Satanás. As pessoas, elas não dependem do Espírito Santo. Não existe maneira de dominar, não existe modo de dominar sobre o poder de Satanás, sem que você se submeta a Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo. Para que eu seja guiada pelo Espírito Santo, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso ser ministrada a respeito de quem o Espírito Santo é. A respeito de como o Espírito Santo atua. A respeito das gloriosas e maravilhosas grandezas de ser guiada pelo Espírito Santo. O fundamental de uma identidade, o fundamental é que uma pessoa com uma identidade estabelecida, ela é totalmente, plenamente dependente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode entregar a você todo o domínio que foi perdido, que foi roubado pelo engano de Satanás lá no Éden. O que o homem perdeu, ele só pode reconquistar de forma plena, de forma completa, através da pessoa do Espírito Santo. E eu digo isso esta noite, por exemplo, e a noite passada, e outras noites, tem sido noite de muitas batalhas. Eu já vivi muitas batalhas travadas. E o fato de eu estar aqui, ministrando aqui nessa plataforma, o fato de você estar aí recebendo essa palavra,
é um motivo muito grande, porque Satanás ele não quer ser desmascarado. E ele não quer que alguém e que a família desse alguém que domina esteja prevalecendo na terra. Ele busca incessantemente roubar, matar e destruir. E durante esses dias, principalmente nessa noite, o Espírito Santo, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Todos os dias, às 2 da manhã, o Senhor está me acordando antes do horário que eu acordo para orar. Um horário diferente, um horário que é às 2 da manhã. De 2 às 3 da manhã e não às 4, que é o horário que eu acordo. E acontecendo de o meu filho, que é o Miguel, ser despertado, eu começar a mexer na cama e acordar. E eu disse, Senhor, todas as noites, Senhor, eu sei, tá acontecendo uma batalha espiritual. E é uma batalha espiritual diferente de todas as outras que eu já travei. É uma batalha espiritual diferente de todas as batalhas que eu já travei até hoje. E nessa noite eu falei, Senhor, o que é que está acontecendo no mundo espiritual? O que é que o Senhor deseja que eu ore? O que precisa sair da minha boca para que a fúria e o poder de Satanás seja aplacado e expulsado e removido e destruído de sobre a minha vida e de sobre a minha casa? E na hora que eu orei, eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo. E eu esperei por alguns segundos e o Espírito Santo começou a me falar. E de acordo com o que ele me falou, eu comecei a orar. Eu comecei a trazer as palavras para o reino, aqui o reino natural. E as minhas palavras penetraram as dimensões sobrenaturais. E naquela hora eu continuei de acordo com o que o Espírito Santo me falava. Algo muito interessante sobre batalhas espirituais é que ninguém batalhas espirituais, ninguém vence guerras sozinho. Não adianta eu falar meia dúzia de palavras bonitas ou de palavras fortes, expulsando, destruindo, removendo e tanta coisa, se eu não tiver a visão para dominar. E se eu não tiver o meu ouvido espiritual muito sensível para receber do Espírito Santo exatamente o que está acontecendo, para que eu possa falar exatamente o que está acontecendo. Eu estou dando aqui para você uma amostra, um exemplo simples de como você domina sobre o poder de Satanás. Se o inimigo tem um poder e ele tem um plano que ele está sendo elaborado, estruturado lá no inferno. Você sabia que o inferno tem salas de reuniões? No inferno tem conselhos. No inferno tem salas de estabelecimento, de estruturação de projetos e planos. É um quartel-general. Existe um quartel-general. Existe, e esse lugar é o Hades. Lá no Hades tem os planos, tem as reuniões. E lá, é de lá que saem as ordens, que saem os direcionamentos para cada e contra cada filho e filha de Deus na terra. Então os principados determinam, enviam as suas potestades enviam aos seus dominadores enviam aos seus demônios. E assim essa ordem hierárquica acontece. Enquanto eu e você, muitas vezes, porque eu vivi isso, não sabe nem que existem ordens hierárquicas. E não sabe muito menos que você também tem uma ordem hierárquica ao seu favor. E esta ordem hierárquica ao seu favor, primeiramente é o Deus dos exércitos. No nome de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo, e toda a miríade, todas as miríades de anjos poderosos que estão ao nosso serviço, à nossa ministração nos lugares celestiais. Só que muitas vezes nós não usamos, porque nós estamos subjugadas por pessoas, por dogmas, por doutrinas, pela religiosidade. A religiosidade é o governo babilônico, em que ao invés de você estar submetida
à voz do Espírito Santo, você muitas vezes está submetida ao que alguém disse, ao que um profeta vai dizer que você vai procurar, ao invés de estar submetida diretamente à voz do Espírito Santo de Deus. Há algum tempo atrás eu fiz uma live aqui sobre a síndrome, né? A síndrome da nuvem profética, a síndrome das revelações proféticas, em que as pessoas acreditavam que somente os profetas poderiam receber de Deus direções, poderiam ouvir, poderiam receber de Deus revelações e poderiam ser usados por Deus. Só que isso não é algo de antigamente, existe até os dias de hoje. Pessoas que não acreditam verdadeiramente que Deus pode falar com você e que através de você vai dominar, e que Jesus em você é o reino de Deus na terra. E é por isso que Jesus ele vem na sua primeira pregação e diz: arrependei-vos. Ele está dizendo: você precisa deixar de ser subjugado para subjugar Satanás. Você precisa deixar de ser dominado para dominar Satanás. Você precisa deixar de viver para sua própria vontade, para o seu próprio eu, e deixar que eu viva em você e através de você, para que, digamos como o apóstolo Paulo disse, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, a fim de que eu, o Deus Todo-Poderoso, habitando em você, possa governar aqui na terra e subjugar todo o poder de Satanás. Agora, eu trouxe aqui 7 pontos em que você precisa entender, em que você vai acessar o domínio. São 7 estratégias. E você entende que você precisa seguir, no mínimo, essas coisas aqui para você estar dominando de fato. É claro que numa live eu não vou trazer aqui todas as estratégias e dizer o como você dominar. Mas o segredo está em submeter-se a Deus. Você nunca dominará sobre o poder de Satanás debaixo de subjugamento, debaixo... Olha, tem algumas coisas, não dá para eu falar aqui na live, mas existe uma estrutura babilônica que o diabo conseguiu estruturar dentro das religiões. E eu digo especificamente dentro das religiões evangélicas, principalmente que se denominam cristãs. Satanás colocou uma estrutura política dentro das instituições. E essa estrutura política, ela aprisiona pessoas que ainda estão almáticas, que ainda estão carnais. Tem coisas que não dá pra eu falar aqui mesmo. E essa estrutura política dentro que se traveste de reino de Deus. É exatamente isso que o Espírito Santo quer que eu fale. É o reino de Deus, mas na verdade é um governo babilônico inserido, implantado dentro de grandes religiões. E se nós ficarmos olhando e esperando esse sistema acabar para que nós sejamos guiadas à verdade, nós vamos para o inferno. Porque a tendência, como aconteceu na época de Jesus, é continuar apedrejando quem se levanta pela revelação e pelo poder do Espírito Santo, mesmo no meio cristão. Porque onde existem cristãos almáticos, existe um governo babilônico, e esse governo babilônico vai querer subjugar pessoas, aprisionar pessoas, para que essas pessoas sejam números, e sejam ofertas, e sejam dízimos. Mas o reino de Deus,
A base dele que Jesus veio nos entregar. Quando ele expulsa aquele demônio, ele diz: se eu expulso esse demônio, se eu expulso essa legião com o dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é dominar sobre o poder de Satanás. E dominar sobre o poder de Satanás não é dominar, não é aprisionar pessoas e liderar pessoas no sentido de aprisioná-las a um número, aprisioná-las a um sistema onde essas pessoas não podem saber quem elas são, onde essas pessoas não podem exercer o seu chamado, onde essas pessoas não são ensinadas a serem ministradas no seu chamado, elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que é dominar sobre o poder de Satanás e elas não sabem como fazer isso. E muitas vezes você pode se perguntar assim: nossa, mas então tinha que ser ensinado. Eu posso te dizer uma coisa que o Espírito Santo me disse. Ele me disse assim: filha, você não vai ser aquela que vai mudar os sistemas. Porque eu tenho levantado pessoas para viverem paralelamente ao sistema. Você não vai mudar o sistema. Jesus não veio mudar o sistema religioso, farisaico. Jesus, ele veio para estabelecer o reino. E eu e você só vamos dominar quando nós entendermos que nós precisamos respeitar os sistemas. A gente respeita. Só que você não pode estar subjugada a um sistema. E como você fica subjugado a um sistema? Quando você não se posiciona em domínio. Quando Satanás está fazendo o que está fazendo na sua vida e você ainda está esperando o pastor orar por você. Você está esperando a fulana, líder, missionária, profeta, não sei lá as quantas, ela fazer alguma coisa por você. Porque você aprendeu que somente essas pessoas têm autoridade para fazer e para estabelecer alguma coisa. Enquanto isso, você continua num cativeiro e Satanás continua dominando sobre a sua vida. É algo que eu não gostaria de falar, mas era exatamente assim que eu vivia. Eu vivia dependendo, e eu olhava para o sistema e eu perguntava assim: eu não caibo em nenhuma parte desse sistema. Sabe o que mata um crente? Cargo. Título. Mata. Porque título não te coloca na posição de dominar contra o poder de Satanás. O poder de Satanás, ele não brinca. Satanás, nos últimos dias, ele tentou me matar. E ele tentou matar o meu filho menor. Nossa, Gliciane, mas como que Deus permite tocar? Não cabe a mim explicar e não cabe a mim também dizer que não, que tá errado. Só que eu precisei me posicionar. E quando eu me posicionei, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Significa que ele vai vir. Significa que ele vai intentar contra. Agora, se eu não souber resistir, se eu não dominar, eu tô frita no fogo do inferno. O que eu tô falando aqui é muito forte. O que eu tô falando aqui é muito sério. É muito sério. E eu tô falando porque eu sou revoltada contra o poder de Satanás. Eu tenho ódio do poder de Satanás. Eu tenho ira. Porque quanto mais pessoas se submetem a sistemas, maior Satanás se torna em poder. Quanto mais pessoas pecam, quanto mais pessoas não se submetem a Deus, maior o poder de Satanás se torna. Satanás, o poder de Satanás, ele é aplacado, destruído, à medida que um filho e uma filha de Deus se posiciona a dominar sobre ele. Onde tem uma filha e um filho de Deus se submetendo a Deus, Satanás, ele está sendo destruído, esmagado, pisado, exatamente como Jesus disse. Ele está debaixo dos meus pés. Satanás não está debaixo dos pés porque você está dizendo que ele está. Não adianta dizer, se você não tem se posicionado a se submeter a Deus. E o primeiro ponto é dominar
Dominar é submeter a Deus. Segundo ponto, ter domínio, dominar é subjugar o inimigo. Subjugar o inimigo. Ah, mas Gleiciane, eu trabalho muito. Eu tenho muitos afazeres. Eu sou muito ocupada. Eu tenho muitos planos, muitos sonhos. Eu quero fazer tanta coisa. E eu não vou parar a minha vida pra me submeter a Deus, buscar o reino, estabelecer o reino. Eu não quero fazer isso, não. Tranquilo. Você não precisa fazer. Só que é tão incrível, assim como aconteceu comigo, que quando você conquista exatamente tudo que você queria conquistar, Satanás, ele pega a sua vida, coloca uma depressãozinha, uma ansiedadezinha, coloca você escrava de um antidepressivo, coloca você escrava de rotinas psiquiátricas, rotinas psicológicas, psicanalíticas, terapêuticas. E você se torna escrava. Tá tudo bem. Não é nada não, tem nada não beber um remedinho. Tem nada não ir no médico. Tem nada não. Tá tudo bem, faz parte, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo que é subjugado. Eu já passei por isso, eu sei como é. Submeter a Deus, subjugar o inimigo. Isso é domínio. Isso é domínio. Essa é a definição de domínio. Agora, diz assim em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você não se reveste da armadura de Deus, você não vai saber onde você está pisando. E você não vai saber como permanecer firme quando o dia mal chegar. Tem coisas que acontecem num nível em que ontem à tarde, na hora que eu estava fazendo a limpeza da atmosfera da minha casa, a limpeza espiritual dentro da minha casa, foi uma batalha muito forte, foi uma batalha muito travada. E foi uma batalha como nunca outra eu havia estabelecido. E eu fiquei pensando, eu sei que raras as pessoas sabem como fazer uma limpeza espiritual do seu ambiente, da sua casa, ou do seu ambiente onde você mora, onde você vive, onde você trabalha. E muitas vezes você está ali sofrendo uma opressão tão grande, em que você não sabe o que fazer. E aí você pensa tanta coisa e simplesmente acaba, no final das contas, a sua memória, você esquece. E você continua no ciclo de opressão e de opressão. Então eu sei exatamente o que eu estou falando. E o Senhor diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele diz, por que não lutamos contra sangue e carne? Eu corro, viu? Eu corro léguas de cargos e de títulos, de coisas relacionadas a igrejas, no sentido de... você consegue entender? Já me ofereceram alguma coisa... O Espírito Santo, ele não me deixa, ele não me permite. Por quê? Porque esses cargos, principalmente se eles forem aceitos por pessoas que ainda não estabeleceram a sua identidade, ainda não viveram uma libertação profunda, essas pessoas elas vão ser levadas, engodadas pela sedução da alma e pela sedução que esse sistema traz. Não é um sistema que brinca. É um sistema pesado. O governo babilônico dentro das igrejas é algo muito pesado. É algo muito pesado. Eu vejo pessoas que têm chamado, mas elas estão presas nos cargos. Elas estão presas naquele trabalho. Elas estão presas em situações que eu falo, meu Deus. Peraí só um pouquinho.
eu vou trazer aqui para você rapidinho as 7 estratégias. E diz assim: primeiro, dominar é estabelecer. A palavra estabelecer, fazer uma pessoa manter o seu lugar. Deixa eu te contar um segredo. Eu vou repetir. Dominar é estabelecer o reino. Na mentoria que eu ministro, e na comunidade, e em qualquer lugar que eu estiver falando aqui na plataforma, o que eu estou fazendo? Presta atenção. Eu quero fazer uma pessoa manter o seu lugar. Se eu, Gleiciane, estivesse aqui falando um monte de coisa e eu não estivesse preocupada, eu não estivesse atenta, a minha intenção não estivesse em fazer com que você tenha uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mente, em que você assuma o seu lugar. Eu estou dizendo, existe um lugar, e esse lugar é no reino, e esse lugar é um lugar de domínio. Então, você sabe quando uma pessoa domina e ela não está exercendo um governo babilônico, quando ela está fazendo algo, está pregando algo em que ela está fazendo com que outras pessoas mantenham o seu lugar. Se alguém está liderando pessoas debaixo do governo babilônico, essas pessoas que estão lideradas por elas nunca vão assumir e se posicionar no seu lugar. Elas vão sempre estar servindo quem está numa posição. Mas essas pessoas que estão aqui nunca estarão posicionadas no seu lugar. Você consegue conhecer exatamente alguém que domina. E aí eu já estou te trazendo para você identificar pessoas que estão subjugando pessoas. E eu também estou te trazendo a estratégia para que você não venha desejar subjugar pessoas. Número de seguidores, número de isso, número daquilo, não pode ser número de pessoas que te servem. Precisa ser o número de pessoas em que você tem trazido a elas consciência de que elas precisam ocupar um lugar. Isso é dominar. Onde você, a sua mensagem, atrai pessoas e faz com que essas pessoas entendam e assumam uma posição, um lugar no reino de Deus. Segunda estratégia. Dominar é permanecer. Permanecer, ser mantido íntegro. Integrar no reino. Não existe coisa mais terrível do que pessoas que estão fazendo tanta coisa, que estão em batalha espiritual, que estão tentando dominar contra o poder de Satanás e a sua própria casa, a sua própria vida tá destruída. O casamento tá destruído, filhos, o ambiente, a atmosfera da casa, toda a dinâmica, não tem harmonia, não existe paz. E eu tô achando que eu tô dominando, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho uma posição. Eu tô dominando lá fora. Só que você nunca domina contra os poderes de Satanás sem que antes você permaneça íntegra, firme em Jesus e a verdade de Jesus sendo vivida verdadeiramente na sua vida e na sua casa. Pega uma coisa. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido dentro de você. E depois ele precisa ser estabelecido dentro da tua casa. Mas sabe o que é que o domínio, o governo babilônico emprega? Ele emprega muitas pessoas fazendo muitas coisas lá fora.
muitos cargos lá na igreja, muitas coisas acontecendo lá, mas o homem ou a mulher dentro de casa, meu Deus. Eu sei do que eu tô falando porque eu já vivi isso. Meu Deus. É uma guerra. É uma confusão. O reino de Deus, ele não tá ali. Não existe domínio do poder contra o poder de Satanás dentro daquela própria casa. Porque simplesmente o poder de Deus, ele não está permanecido e eu não estou submetida verdadeiramente a Deus. Aí o que significa isso? Significa que Satanás ainda está me mantendo cativa, prisioneira, em algum lugar, para que eu não consiga estabelecer o reino em mim e estabelecer o reino dentro da minha própria casa. A maior guerra que eu já enfrentei na minha vida foi quando eu disse para o Senhor, o reino do Senhor vai ser estabelecido dentro da minha casa. E eu não aceito menos do que o reino estabelecido dentro da minha casa. E tem um parâmetro. O parâmetro é amor, paz e alegria. Eu falei assim, eu não aceito uma casa onde não haja amor, onde não haja paz e onde não haja alegria. Porque eu não quero ser hipócrita, religiosa, de estar pregando a palavra, de estar ministrando a palavra, de estar fazendo qualquer coisa que eu esteja, ajudando outras pessoas, mas que a minha própria casa está caindo, está sendo destruída porque o poder de Satanás está vencendo dentro da minha casa. Se você não tiver energia em Deus e força em Deus para assumir um posicionamento de a minha casa é o reino de Deus, primeiro, você já perdeu a guerra. O domínio, você já perdeu ele. Não aceite que o poder de Satanás roube, destrua e mate a sua própria casa. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Isso, o domínio, onde você vai se posicionar. Terceiro ponto. Dominar é estabelecer o reino. Dominar é estabelecer algo. Muitas pessoas têm estabelecido muitas coisas. Mas se isso não for o reino, onde Jesus é o centro, onde a glória é de Jesus, onde a honra é de Jesus, onde o amor é de Jesus, onde a causa é de Jesus, eu já ministrei isso até não apenas uma palavra, onde o motivo do meu coração é Jesus. Se onde não for Jesus, o motivo, a razão, a causa, o propósito, não há domínio. Não há domínio. Sabe o que muitas pessoas querem? Que Deus resolva o problema de Satanás na vida delas, mas que elas continuem vivendo e fazendo exatamente o que elas já estavam fazendo e vivendo exatamente a maneira que elas estavam vivendo. E elas dizem assim, mas eu já aceitei Jesus, mas eu já batizei, mas eu já isso, mas eu já oro em línguas, então por que eu tô vivendo isso? Ah, não. Sabe? Como se Jesus devesse algo a elas. Jesus não deve nada, Jesus fez tudo. Jesus já executou todo o plano, Jesus já estabeleceu tudo. Eu e você precisamos nos posicionar. Dominar é, aqui vem o ponto que é o ponto mais sensível. Dominar é sustentar a autoridade de Jesus. Eu vou falar para você. A autoridade de Jesus. Esse é o ponto em que a maioria de nós escorregamos. Nós achamos que a autoridade é simplesmente, puramente, de maneira rasa, dizer, acontece isso em nome de Jesus. Não sei o que, em nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Mas Satanás, ele respeita, ele se curva e ele está debaixo dos nossos pés por causa do nome de Jesus. Mas tem algo aqui um pouco mais profundo que você precisa entender. O poder do nome de Jesus, em todos os níveis do poder de Satanás,
Os discípulos estavam expulsando o demônio, e eles não conseguiam expulsar. Aí eles chegam diante do mestre Jesus e diz: olha, meu filho está assim, assim, e eles não conseguiram expulsar. E os discípulos dizem: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Não é só falar no nome de Jesus? Não é só a autoridade do nome de Jesus? Só que ali, Satanás, ele sabia exatamente o que tinha no coração daquele povo. A incredulidade no coração, no nosso coração, ela bloqueia a autoridade verdadeira. Se existe alguma coisa dentro de mim, se existe algo na minha vida que precisa de libertação, aqueles discípulos precisavam ainda viver uma libertação. Aqueles discípulos andavam com Jesus, mas eles eram incrédulos. E aí Jesus, ele aponta para um processo. Ele não aponta para uma solução, ele aponta para um processo. Ele diz: esse tipo de demônio só se expulsa com jejum e oração. Ele não está apontando para alguém que vai orar um dia e jejuar um dia e vai conseguir expulsar aquela casta. Ele está dizendo: existe uma vida santificada, existe uma vida consagrada, existe uma vida onde aquela casta vai olhar para você e só vai ver o sangue de Jesus. E olhando para você, e eu estou dizendo o seu homem espiritual, a essência, quem você é espiritualmente. Quando o sangue de Jesus está tomado sobre você, o inimigo, ele não consegue ver nada além do sangue. Quando você fala: sai em nome de Jesus. Não importa se é casta, se é principado, se é potestade, se é legião. Não importa. O sangue de Jesus. E aqui é o nível da autoridade. A autoridade só se é sustentada com santidade. Santificação. Isso é sem a santificação, nós não entramos no reino. Nós não dominamos no reino. Pela graça e pela misericórdia, o nome de Jesus, ele é suficiente. Só que, se você não tiver uma vida liberta, desprovida de todo o poder de Satanás, ele vai entrar. Satanás, ele vai entrar e você vai ficar calada só vendo ele fazer o auê. Eu não fico calada. E eu não fico parada esperando alguma coisa acontecer. Porque nós precisamos ter uma vida consagrada. E isso foi o que Jesus disse. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu preciso que vocês se arrependam para vocês dominarem. O outro ponto é: dominar é permanecer seguro, preparado para a guerra. Se você não se sente segura, se você não se sente preparada para uma guerra, nós estamos vendo países que estão em guerra, nós estamos vendo literalmente Israel estava preparado para essa guerra? Estava preparado para essa guerra. Israel foi pega de surpresa? Foi pega de surpresa. Porque o inimigo, ele age cilada, ele age no oculto. Só que, na nossa vida, o Espírito Santo, ele avisa antes que o inimigo lance a surpresa, o ataque surpresa dele. É exatamente o que eu estou vivendo. É exatamente o que eu já vivi. O Espírito Santo, ele é aquele sistema que não falha. Todo o sistema tecnológico da Terra falha. E todos são pegos de surpresa pela guerra. Só que o Espírito Santo, o sistema dele, ele te mantém preparado. Ele te mantém preparada. E dominar é manter-se preparada para a guerra. Porque Deus não chamou um reino de filhos, mas ele chamou um reino de filhos que são reis e sacerdotes. Ele chamou um reino, ele levantou um reino de filhos que dominam como reis
e sacerdotes. E você só está preparado para a guerra quando você se posiciona como rei e sacerdote na terra. Você não consegue estar preparado. Você não consegue receber o aviso se você não estiver alicerçada na sua identidade. Onde o Espírito Santo, ele vai te dar o aviso. Ele vai te dar o aviso. Muitas vezes você já é avisada, mas às vezes você não está discernindo porque você não depende de Deus. Porque você não está submetendo às visões que você está tendo, aos sentimentos que você está tendo, aos sonhos que você está tendo. Deus, ele avisa. Só que quando nós não dependemos do Espírito Santo, todos os avisos, eles são vãos. Porque nós não compreendemos os avisos de Deus sem o Espírito Santo. Nós não compreendemos. As últimas duas estratégias. Dominar é ser de uma mente firme. Quem é a mente firme? É a mente de Cristo. Você só domina onde a mente de Cristo, ela é estabelecida de maneira profunda e onde a mente de Cristo, ela conquista territórios dentro de você. Uma mente firme é você estar debaixo dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus, através da mente de Cristo. E a mente de Cristo é a pessoa do Espírito Santo. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a sua mente não é uma mente firme. A sua mente não é uma mente firme. A sua mente vai retroceder. E eu vou dizer uma coisa pra você nesses últimos dias. Todos os ataques, todos os ataques do inferno contra a minha vida, todos os intentos contra a minha vida, contra a minha casa, tem sido pra uma coisa. Pra eu parar, pra eu desistir. Satanás, ele quer que eu desista. Ele quer que eu desista das lives dos 40 dias. Ele quer que eu desista do apenas uma palavra. Ele quer que eu desista da comunidade. Ele quer que eu desista do meu chamado. Ele quer que eu desista de ministrar e de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E ele está vindo com tanta força, porque ele quer me intimidar. Se eu não tivesse a mente de Cristo, eu já tinha parado. Porque eu não tô falando de algo simples, eu tô falando de algo bem pesado. Sem uma mente firme em Cristo Jesus, direcionada, guiada pelo Espírito Santo, você não aguenta a primeira tacada. Só que quanto mais ele se levanta, eu digo, eu não vou parar, porque o Senhor dos Exércitos está adiante de mim. E eu sei que eu não preciso lutar essa guerra. Eu sei que eu não preciso lutar essa batalha, porque o Deus Todo-Poderoso está na minha frente. Ele está adiante de mim. E não importa o tamanho do inimigo. Não importa o tamanho do inimigo, porque o Senhor, ele é aquele que vai adiante. Porque eu estou submetida ao poder de um Deus que é grande. Assim como Davi disse, Golias é grande, mas o Deus a quem eu sirvo me dará ele nas minhas mãos. Eu não desisto. E aí nós chegamos na última estratégia, na 7ª estratégia. E eu quero convidar você a compartilhar essa live com mais 7 pessoas. Eu vou deixar ela por 1 hora aqui no Instagram. E depois ela vai ser subida lá pro canal vermelhinho, maravilhoso. E eu quero convidar você a ir lá, se inscrever no canal, você que é nova aqui. Gleiciane Araújo Oficial, lá no canal vermelhinho. E você se inscreva lá. E você assista os demais dias que nós estivemos aqui. Hoje é o 3º dia, amanhã é o 4º dia para a glória do Senhor. E a última estratégia é dominar a qualidade, o posicionamento de alguém que não hesita, que não desiste e que persevera. Todas as vezes que o inimigo pensa que ele me abateu, o Senhor me levanta com maior força, com maior poder, com maior autoridade, com maior perseverança. Você não domina se não houver perseverança. Sabe por quê? Porque lá atrás, eu me lembro em 2010,
As primeiras vezes que eu comecei a orar com constância, eu comecei a orar e aí o inimigo vinha, sabe? Porque tinha muitas portas abertas, tinha um monte de coisa que eu não sabia, me faltava conhecimento, eu ainda precisava viver a libertação. Sem a libertação eu não consigo perseverar. Eu sempre vou iniciar um propósito e eu vou desistir porque os ataques são gigantes. E a cada nível os ataques aumentam. O inimigo ele precisa tentar destruir quem já está dominando. E ele mantém cativo aqueles que ainda não sabem que nasceram para dominar. Se alguém já entendeu que nasceu para dominar sobre o poder de Satanás, e nasceu para dominar sobre o poder de Satanás e automaticamente dominando sobre o poder de Satanás, eu preciso ministrar para que pessoas sejam posicionadas nos seus lugares, estabelecer o reino, tomar posse e sustentar a autoridade do nome de Jesus na minha vida, ter uma vida de santidade. E se eu não estou conseguindo tudo isso, significa que eu estou em algum ponto da minha vida aprisionada. Eu estou em algum ponto da minha vida onde eu sou uma desistente dos planos de Deus. Eu não estou dizendo das outras coisas. Eu estou dizendo desistente de ser alguém que domina sujeita ao poder de Deus. Desistir das coisas do mundo, o diabo não vai fazer você querer desistir das coisas do mundo. Desistir da sua carreira? Não, o diabo não vai forçar você a desistir da sua carreira. Não vai. Ele vai querer que você entenda e acredite que isso é a melhor coisa da sua vida. Agora, quando você precisa renunciar a tudo isso para governar, para dominar, isso sim é um problema. E isso significa que eu preciso de abrir e romper com cativeiros da minha vida. Porque se eu não estou dominando, existem cativeiros que estão dominando a minha vida e onde eu estou subjugada no poder de Satanás. E eu não desejo que isso aconteça na sua vida. E por isso eu quero convidar você a dia 28 estar conosco. Que live! Glória a Deus, Ponciana. Dia 28, o Senhor vai escolher. O Senhor já selecionou as pessoas que estarão na imersão rompendo com os cativeiros da mente. Rompendo cativeiros da mente. Eu fui uma pessoa muito cativa e muito aprisionada. Você pode assistir o meu testemunho completo lá no canal vermelhinho, Gleiciane Araújo Oficial. E cativeiro, ele impede que você domine sobre o poder de Satanás. E existem vários pontos aqui. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou nessa terra para que a sua vida faça sentido para a vida de outras pessoas. Jesus, ele quer dominar e governar através de você, através da sua vida. Ele é um com você, mas ele quer que isso se posicione de maneira real na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu oro agora por cada uma de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, tem pergunta aí? Quem tem alguma pergunta aí, pode mandar a pergunta. As lives era para ser de apenas 50 minutos, mas a gente tá aqui há 1h20, quase. Glória a Deus. Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, para te glorificar, para te bendizer, para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, Jesus. Porque por causa do teu sacrifício, por causa do plano completo, perfeito, estruturado, magnífico do Senhor, todas nós podemos viver e dominar sobre todo o poder de Satanás. Onde Satanás está colocado debaixo dos nossos pés. Porque por causa das pisaduras de Jesus nós fomos saradas. Por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos libertadas. Só que nós precisamos, ó Pai, entender que precisamos tomar posse disso na Tua cruz. Nós precisamos assumir um posicionamento na cruz de Cristo, no tribunal do Senhor, na mesa do Senhor, Pai. Que o Senhor nesta hora esteja despertando os corações, Pai, ativando as vidas
direcionando essas vidas a se posicionarem no domínio, e que todo cativeiro de subjugação, de aprisionamento, de dependência de homens, de dependência de governos babilônicos, caiam por terra agora, no nome santo do Senhor Jesus. E que cada uma dessas vidas se posicionem a dominar, submetendo-se ao Senhor, ao teu poder, à direção do teu Espírito Santo, para subjugar e submeter Satanás e os seus demônios. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, eu ministro, que o reino de Deus seja estabelecido em você, na sua vida. Eu ministro e profetizo que o reino de Deus seja estabelecido na tua própria casa, onde haja amor, onde haja paz, onde haja alegria. E que o reino de Deus seja estabelecido e multiplicado através de você, em todos os lugares onde a tua voz, onde os teus pés alcançarem. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém? Tem muita pergunta? Eis-me aqui, ó. Vou dar 1 minutinho para quem quiser fazer alguma pergunta. Quem for as primeiras aí, pode deixar também lá na comunidade, pode deixar no direct aqui do Instagram. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque o Senhor está levantando um exército. O Senhor está levantando um exército de mulheres que dominam e se submetem a Deus. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus, uma geração santa, uma geração avivada, uma geração renovada, uma geração santificada para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Um beijo no coração de cada uma de vocês.